justificaram a continuação. Enquanto escrevo este volume, as experiências com o gato entraram em nova fase. Chamar-se-á a nova experiência de prova de clarividência. Até mesmo o experimentador ignora o alvo real. Osiris obteve agora, com o auxílio da Sra. Esther Foster, prova suficiente para indicar que em séries curtas os gatos fornecem resultados extra caso em experiências de clarividência ESP excluísse a telepatia ordinária dessas experiências, o que não se fizer em experiências anteriores. A telepatia precognitiva é ainda a alternativa possível, mas tal questão é, por enquanto, em grande parte acadêmica. De qualquer maneira, vem em primeiro lugar o passo atual. Este projeto de ESP com o gato deixou no limiar da porta da parapsicologia mercenteira de problemas novos e especiais demasiado atraentes para que se ponham de lado. Contribui para justificar investigações de ESP em outras espécies, faz surgir esperanças de estudo mais ambiciosas de psi nos gatos, justifica maior interesse pelo comportamento espontâneo dos gatos, dos quais já surgiram novos problemas. O programa de psi em animais ou a psi como um todo já se transformou em ramo ativo e proveitoso da parapsicologia. A descoberta de psi em animais, embora ainda sem sólida base, alarga grandemente a fronteira da parapsicologia, ou antes, traz-lhe em contribuição algo como nova dimensão. As perspectivas de comparação e evolução sugeridas acrescem para logo profundidade de significação mais do que mera extensão. Dispondo desta perspectiva grandemente ampliada, não demorará muito para que se formulem novas hipóteses e vislumbres à proporção que novos pensadores e novas maneiras de pensar entrem em cena. Podem imaginar-se estas espécies, como diria, menos instruídas, fornecendo algum indício para a solução dos inúmeros problemas de parapsicologia. Se a jovem ciência deixou-se prender em caverna ciclópica com o monstro de um olho só do materialismo impedindo-lhe a fuga, é de imaginar-se que, com o auxílio de espécie mais humilde, como Ulisses e seus homens empregaram os carneiros, se consiga dominar o inimigo. Seria, conforme a história da biologia comparada, antecipar uma série de novas possibilidades a partir das descobertas de psi nos animais. Seria na realidade equivalente ao passo triunfal na pesquisa da medicinal que proporcionaria a descoberta de outra espécie animal sujeita a moléstia importante ainda não conquistada no próprio homem. É compreensível, portanto, que mesmo um grupo de indivíduos tão independente e diversificado como os parapsicólogos tenham quase universalmente aprovado a recente incursão no estudo de psi em animais. Mas o aperfeiçoamento de perspectiva e o alargamento das fronteiras não é tudo quanto importa nesse sentimento de satisfação. Existe, conforme disse de início, filiação lógica definida das pesquisas parapsicológicas com a vasta área das ciências da vida. Observa-se igualmente razoável antecipação de encontrar-se nessa conexão natural menos antagonismo do que se oferece em psicologia. Talvez não seja em vão esperar que a parapsicologia contribua com algo de significativo para as ciências biológicas. Elas experimentaram também subserviência ao materialismo. Limitação filosófica que ninguém ouse romper é empecilho imensurável para qualquer ramo de investigação. À proporção que a biologia acentuou a maneira física de encarar o próprio domínio, parece-me que também recua um pouco das suas fronteiras mais avançadas, encurtou o alcance em direção aos problemas mais importantes, reduzindo-lhes de certo modo a visão. Os problemas mais vastos têm certa maneira de esquivar-se a ciência quando atacados tão só do lado mais conservador. Descobriram-se em parapsicologia operações energéticas que não parece se conformem com a lei física. Todavia, na biologia repeliram-se os que experimentaram introduzir o conceito de forças ou influências não físicas. Mas talvez em nenhum caso do passado houvesse base experimental sólida adequada em apoio. Entre mentes, a vida ainda constitui mistério e fenômenos importantes como crescimento, adaptação, memória, secreção,
ação nervosa, morfogênese e muitos outros ainda aguardam explicação e compreensão científica. Agora estas leis parapsicológicas revelam a existência de elemento não físico, pelo menos em uma espécie. A biologia está atualmente suficientemente afastada do supernaturalismo para admitir operações e energias naturais não físicas, sem perder prestígio ou integridade. Pode confiar seguramente em processos científicos para experimentar qualquer novo terreno a atravessar. Não precisa mais levar os problemas somente até a fronteira da física e aí deixá-los cair sem solução porque o não físico está tradicionalmente fora dos limites. Na própria história, a biologia teve de enfrentar controvérsias e empecilhos sobre resistências devidas a preconceitos filosóficos entrincheirados. Todos conhecem a batalha relativa à evolução. Muitos biologistas compreendem já igualmente ser mais difícil vencer as barreiras erguidas pelo próprio homem, e que as pessoas tendem a sentirem-se mais certas e mais emotivas com relação às noções errôneas que adotam do que acontece geralmente com o que vieram a conhecer como fato bem estabelecido. Um grupo profissional assim amadurecido deve esperar-se esteja preparado, melhor do que qualquer outro, para compreender as dificuldades da parapsicologia, considerando distintamente o papel possível da função psi na vida e na atividade do organismo. Seria difícil medir a significação potencial das implicações de psi em relação a campo tão vasto como a biologia. Talvez não haja real necessidade em fazê-lo. Mas, se pedisse a alguém para avaliar as perspectivas por meio de alguma regra arbitrária, o método da incongruência talvez fosse tão bom como outro qualquer. De conformidade com esta medida, psi é tão significativo para a biologia como são incongruentes as suas descobertas para com o conjunto de conhecimentos dominante nesse campo. Em uma palavra, quanto menos se ajusta e tanto mais provocação intelectual oferece, tanto mais importante deverá ser. Por desafio intelectual não pretendo significar a espécie de contestação arrasadora que alguns psicólogos formularam contra a parapsicologia há alguns anos. Refiro-me, ao contrário, à troca esclarecedora de ideias que trazem ao assunto em causa as questões pertinentes e os fatos disponíveis até resolver-se satisfatoriamente o problema científico. A incongruência de psi com a biologia física figura-se, realmente, muito grande, tão grande como é com a psicologia mecanicista. É de se esperar, entretanto, que este pequeno ramo da biologia possa, pela contribuição que trouxer ao campo geral, justificar a pretensão à membro em ciência tão útil e complexa. Capítulo 6. Psique e psicologia. Não pode haver dúvida alguma de que toda a área do problema da parapsicologia pertence à psicologia. Grande maioria dos psicólogos entrevistados por Warner concordou em que a investigação de SP era assunto psicológico legítimo. A dificuldade real com a psicologia surgiu, conforme mostrei, não em relação ao problema ou à pesquisa, nem mesmo quanto à descoberta de psi, mas por ter se tornado operação extrafísica ao invés de exatamente um sexto sentido não reconhecido capaz de interpretação física. Os psicólogos, em sua grande maioria, ainda não estão preparados evidentemente para este fato. Mas onde colocar psi dentro do domínio da psicologia? Esta outra pergunta enfrenta uma dificuldade que surpreenderá muitos leitores, isto é, que muito pouco se sabe ainda com relação ao campo da psicologia para tornar possível a localização deste conceito novo com alguma precisão dentro desse campo. Em primeiro lugar, considere-se a maneira pela qual se define o assunto da psicologia, se na realidade existe alguma definição sobre a qual esteja de acordo a grande maioria dos psicólogos. O conceito de cada um do campo da psicologia teria muito que ver com a resposta que desse à indagação do lugar que cabe à psi. E com relação ao conceito do que a psicologia há, provavelmente, muito menos acordo do que quanto às definições gerais em qualquer outro ramo importante da ciência.
Originariamente a psicologia era a ciência da psique ou alma, isto é, do espírito como realidade distinta. Mas depois de muitos anos de incerteza, a psicologia americana passou a posição diametralmente oposta, tomando-se, conforme a expressão popular, ciência sem alma. O espírito como entidade real, isto é, que tenha propriedades distintas e faculdades que não se possam atribuir à física do cérebro, ou se definia como fora da existência ou se deixava de lado, impossível de atacar cientificamente porque não era passível de observação direta do exterior. Durante uns 10 ou 20 anos o behaviorismo tornou-se a escola dominante da psicologia na América e o comportamento tornou-se o assunto principal exclusivo da psicologia. O conceito de pessoa é um sujeito ou ego, que seria central para todo esse comportamento, recuou para o fundo, quase desaparecendo da ciência. Mas o comportamento objetivamente observável tem de consistir, naturalmente, somente de ação física. Assim sendo, definindo-se simplesmente como ciência do comportamento, a psicologia veio formar no campo das ciências mais antigas, mais estabelecidas e mais bem-sucedidas. Os únicos princípios fundamentais de que se cogita nessas ciências são naturalmente físicos. Mais recentemente, um grupo de psicólogos reconheceu que o behaviorismo deixa Hamlet fora da cena, permitindo que o conceito de espírito volte novamente a considerar-se. Estão inclinados a transigir e chamam a psicologia ciência do comportamento e da experiência, embora alguns se apressem a acrescentar que não se faz qualquer distinção real entre espírito e matéria, não se aspira a qualquer dualismo. Contam-se poucos que sejam francamente dualistas. A contribuição mais recente à incerteza dominante é igualmente a maior. Neste momento, a psicologia não é a ciência da alma, ou do espírito, ou do comportamento, ou da experiência, ou de tudo isto combinado. Retirou-se para um ponto extremo de abstração sem compromisso, ciência da relação entre o organismo e o ambiente. E aí está a definição tão neutra como se poderia desejar. Esta é, igualmente, a definição do ramo da biologia conhecido como ecologia, grande distância, de fato, da psicologia. Que vem a ser, realmente, psicologia. Será, pelo menos, um princípio para definição, aliás seguro, dizer que é o que fazem os psicólogos. Evidentemente, os psicólogos trabalham com seres vivos, como pessoas ou indivíduos isolados, não como espécimes anatômicos, nem a fisiologia deles, nem as culturas, como na sociologia, etc. O objeto generalizado do trabalho e estudo dos psicólogos é a pessoa em comportamento ou a personalidade. Mesmo no estudo da vida animal são as propriedades ou aptidões semelhantes à personalidade destes organismos que apresentam maior interesse para o psicólogo. Não é simplesmente o comportamento da pessoa, não é simplesmente a sua relação para o ambiente, nem a sua experiência subjetiva, mas ele próprio como personalidade distinta do que impessoal ou não pessoal e dos processos e relações que constituem o objeto final de interesse. Naturalmente, o comportamento, a experiência e o ambiente e suas correlações fornecem os dados, a matéria-prima necessária ao estudo das pessoas e dos seus problemas. De tudo isto surge o conceito da psicologia como estudo das pessoas como tais, ou das personalidades, se assim se preferir. Por que definição tão clara não se tornou aceita desde muito? Provavelmente porque falar da pessoa como alvo de estudo faz surgir a pergunta: o que é exatamente a pessoa? Especialmente, qual a diferença entre pessoa e o que não é pessoal? Mas esta pergunta é por demais profunda para a psicologia no estádio atual. Alguns grandes líderes da psicologia como William McDougall e William Stern conservaram pelo menos viva esta pergunta enquanto viveram, mas, em conjunto, a psicologia não se desenvolveu a ponto de procurar seriamente dar-lhe resposta. Em consequência,
Os psicólogos nunca souberam exatamente onde situar a personalidade no plano mais amplo da natureza. Muitos, como os behavioristas, foram tão longe que excluíram do tribunal da realidade todo o conjunto da experiência consciente, muito embora o simples funcionamento da ciência própria, qualquer ciência, se baseie no pensamento consciente. Podemos supor que não tinham consciência de estar serrando o galho em que se sentavam. Aí está, portanto, o primeiro ponto para ligar psi à psicologia. É exatamente neste ponto do que distingue a pessoa do que não é pessoal que as investigações de psi trouxeram até hoje a maior contribuição. Proporcionam, na formação das ciências naturais, algo de cientificamente tangível, suscetível de avaliação quantitativa, capaz de tratamento matemático, que faz experimentalmente a diferença entre o mundo pessoal e o não pessoal, entre seres vivos como personalidades por um lado e objetos impessoais por outro. As pesquisas de psi estabeleceram a ocorrência de um modo de reação do ser vivo que é pessoal e não físico ao mesmo tempo. O resultado é fornecer à psicologia o primeiro instrumento claro de domínio distintamente mental da realidade. Conseguem as experiências sobre a função psi como nada mais o conseguiu. Nenhum argumento filosófico, nenhum pronunciamento autoritário, nenhuma revelação mística define este campo de realidade para a psicologia que lhe é próprio peculiarmente. Ao contrário, se tal realidade existe, será preciso provar-lhe o título pelos métodos da ciência natural. Acho que descoberta de psi forneceu essa prova à psicologia. Qual o resultado para a psicologia? Pode, sem dúvida, permitir-se a este campo que prossiga comparativamente indefinido, continuando na esperança de tornar-se uma espécie de pseudociência. Mas, embora por trás da cortina de ferro fosse possível fazer por decreto essa imitação da física pelos psicólogos, tal processo não se está mostrando inteiramente satisfatório no mundo ocidental. O esforço para fazer com que a psicologia marche em cadência com a física manteve os psicólogos limitados simplesmente à orla do respectivo campo, elaborando timidamente certa tecnologia nas fronteiras da fisiologia, neurologia e outros campos vizinhos mais objetivos. De fato, as grandes necessidades da vida e das relações humanas, em sua maior parte no sentido da felicidade, moralidade, saúde mental, paz e outras mais, foram abandonadas por essa ciência não empreendedora a instituições sociais cujos princípios orientadores derivam de fontes autoritárias e tradições. Se a medicina e a agricultura dependessem hoje da biologia, não mais fundamental para os seus problemas do que tem sido a psicologia para os campos principais das relações humanas, voltaríamos à Idade Média nesses ramos como, na verdade, tenho receio de nos encontrarmos em grande parte da prática das relações humanas. A descoberta do fator psi não físico introduz, portanto, a psicologia em nova área a explorar-se em busca dos princípios que levem os indivíduos a fazer o que fazem, para poderes e processos pessoais, não físicos, para propriedades dos seres vivos psíquicas, não materiais. Esta descoberta é um convite aos psicólogos para que abandonem o esforço de tornar o respectivo campo em uma espécie de prática secundária de planejamento humano baseada em princípios de mecânica de segunda mão e tomem conta deste novo mundo singularmente psicológico como lhes pertencendo efetivamente. Todavia, por mais não física que seja, a parapsicologia é decisivamente um campo da ciência natural. A extensão da psicologia que indica não é mais super ou pretor ou sub ou extranatural do que seja o que for com que algum dia se haja deparado na ciência. Até mesmo o prefixo para desaparecerá logo que os psicólogos deixem de se mostrar sensíveis a respeito de psi. Foi simplesmente conveniência linguística para este primeiro período de desenvolvimento. Nenhum fenômeno que se encontre em toda a série de ocorrências psi parece de qualquer maneira menos natural do que, por exemplo, os que se encontram no princípio de um curso de química.
As realidades versadas em psi são menos evidentes, mais sutis, e, portanto, mais difíceis de captar e medir do que as realidades da química, mas são igualmente realidades. Estou dizendo simplesmente que é contrassenso tenha qualquer pessoa receio de estudar e procurar integrar um fenômeno psi no resto do que conhece a respeito da natureza. Tomar-se-á corriqueiro e legítimo logo que a sua história natural seja revelada pelo estudo continuado. Psi é, portanto, central em relação a este conceito mais amplo da psicologia, central em relação a uma área que ainda está em grande parte por explorar, central para um mundo de funções e influências, forças e relações, que teremos de investigar se o homem quiser descobrir o que é realmente como ser conscientes, pensantes, intencionais, perceptivos. Ter-se-á de explorar esta área se o homem quiser descobrir o que lhe serve de base ao sistema de valores, qualquer que seja, e lhe permite construí-lo e ele ater-se. O que é que torna a vida significativa? Uma vez libertado da clausura que se impôs a si próprio, o psicólogo terá à disposição esta grande região para explorar. A descoberta de psi abre uma brecha nessa área. Que seja grande ou pequena é menos importante do que constituir uma brecha. Psi relaciona-se intimamente a outra questão central de psicologia, o velho problema ainda não resolvido de corpo e espírito. Embora seja o mais fundamental dos problemas, não houve qualquer progresso para sua solução durante um século. Os psicólogos o abandonaram irremediavelmente à filosofia e à religião. Poucos chegam mesmo a mencioná-lo como projeto científico para a psicologia. A maioria adota a vaga noção de que os dois sistemas, corpo e espírito, unificam-se de certo modo fundamental em alguma base física desconhecida, complexa mas global. Supõe-se que a combinação dos dois ocorre de certo modo na organização misteriosa do sistema nervoso. Adota-se a ideia de que, quando o cérebro ficar suficientemente bem compreendido, achar-se-á toda a história da vida mental implicitamente nos princípios psicoquímicos da neurologia. Se aceita sem discussão este materialismo meio formulado, sem sujeitá-lo a experiências. Do lado oposto do problema corpo-espírito vêem-se neurologistas eminentes que admitem francamente a existência de completo hiato no que se sabe das relações entre os processos do pensamento e do cérebro e que não têm qualquer ideia da maneira pela qual um atua sobre o outro, nenhuma concepção mesmo de qualquer maneira de investigar para resolver o problema. Qual, então, a contribuição para o problema do corpo-espírito por parte da parapsicologia? Que essas ciências mais antigas, mais firmes, mais bem organizadas, dispondo de milhares de pesquisadores e de milhões em fundos de experiências, não são capazes de descobrir para si. Traz alguns fatos novos, alguns novos processos e até mesmo certa maneira de encarar que até então não experimentaram os que estudam o espírito ou os que estudam o corpo. Repetidamente na história da ciência, somente a introdução de novidade de método modificou todo o caráter de certo campo científico. Muitas vezes conceito novo revoluciona a maneira empírica de encará-lo. O principal fator, contudo, com que as pesquisas de psi contribuíram para o problema do corpo-espírito é o veículo por meio do qual é possível trazê-lo à ciência. Realizá-lo não tiraria, sem dúvida, o problema das mãos da filosofia, mas poria fim à era em que ficou, sem qualquer tentativa para a descoberta de fatos por método científico, inteiramente entregue à filosofia e à religião. Só se introduz novo estádio quando se mostra existirem certos acontecimentos humanos que não se prestam a explicações físicas. Já agora não é simplesmente questão de raciocínio especulativo sustentar que as operações mentais têm realidade, eficácia causal ou existência objetiva, chame-se como quiserem. De agora em diante, quem desejar resolver o problema pelos processos mais razoáveis de investigação pode deixar de lado grande coleção de teorias filosóficas complicadas para formular a pergunta de maneira que permita a pesquisa experimental para encontrar resposta. Semelhante passo seria apenas um princípio,
Mas nunca nem mesmo um princípio foi mais necessário. Por meio de experiências de psi já se estabeleceram certas relações entre sujeito e objeto de maneira e em grau que não seriam possíveis nunca por meio de qualquer dos processos mais comuns de ação recíproca entre corpo e espírito. Poderá acontecer que grande parte do que se passa em uma pessoa possua as mesmas características não físicas de psi. Contudo, a questão é que é possível provar as atividades de psi quanto às relações físicas, mas, até o ponto em que se sabe atualmente, tal prova não é possível em qualquer outro lugar em toda a vasta série de comportamento e experiência não psi. Os cientistas dependem sempre dos métodos que adotam. Os métodos da parapsicologia, mesmo neste estágio da ciência, não só captam os fenômenos de psi, esquivos como são, mas tornam também possível manusear tais efeitos quantitativamente, revelando dessa maneira falta de correlação com a lei física. Ter conseguido prova do fenômeno psi não é o ponto crucial da contribuição à psicologia. Mesmo ter achado a possibilidade de medir os efeitos de psi grosseiramente por meio das complicações enfadonhas do processo estatístico ainda não é o ponto principal, embora ambos esses passos sejam essenciais. Como essas operações psi entre sujeito e objeto podem ser verificadas quantitativamente em comparação com as funções comuns, mais conhecidas, regidas pelas leis das energias conhecidas, consegue-se nova luz sobre o problema até agora enigmático da natureza do homem em relação ao universo físico. Deverá, portanto, ser esta orientação a que deverá obedecer a exploração da natureza da personalidade em relação à matéria. Atualmente, não há qualquer outro roteiro a seguir. Sabe-se agora, pelo menos, que existem ações recíprocas demonstráveis entre o sujeito ou espírito e o mundo objetivo. Além disso, não são simplesmente ações recíprocas independentes do mecanismo sensório-motor reconhecido por meio do qual se realiza a maior parte dos contatos com o ambiente. São contatos sem qualquer intermediário físico conhecido que sirva de estímulo ou instrumentação. São até operações que se realizam independentemente de qualquer espécie familiar de relação para com o tempo, o espaço ou a massa. Neste caso, o ponto importante que não se verificou anteriormente é que, desde a descoberta de psi, os psicólogos dispõem, quando ataca o problema de corpo-espírito, de ponto de partida, posição sólida baseada em causalidade distintamente mental. Abriu-se caminho, a partir deste ponto inicial, para atacar o problema da relação entre corpo e espírito por processos científicos. No capítulo sobre a física indicou-se que as operações psi são necessariamente de caráter energético mesmo que não compreendam qualquer energia descrita nos manuais de física atuais. Sugere-se que nos processos de psi se verifica certa forma de energia ativa peculiarmente psicológica. Todas essas considerações apontam para a seguinte pergunta: não será agora razoável esperar que o psicólogo, seja o parapsicólogo ou um simples, seguindo o indício fornecido pela relação corpo-espírito resultante das experiências de psi, seja capaz de chegar a descobrir nessas operações mais excepcionais os princípios que também servem de base ao intercâmbio fundamental cérebro-pensamento, inacessíveis a um ataque direto? Pode acontecer que as consequências mais importantes das pesquisas de psi tanto para a psicologia quanto para a humanidade consistam na luz que lançam sobre o problema há muito perdido do livre-arbítrio. Que indagação se deixou desaparecer de vista no baralhamento acadêmico? A opinião geral do bom senso de todos mesmo das máquinas que se chamam mecanicistas, que são mais ou menos livres na vida volitiva, acreditam, naturalmente, que têm liberdade para realizar certos atos conforme os objetivos ou desejos que alimentam. Esta concepção da liberdade deriva grande parte da sua significação da circunstância de ser fundamental para todas as outras liberdades por meio das quais os homens avaliam a vida pessoal e social. Tudo isso se presume comumente. Evidentemente,
A questão do bem-estar pessoal e da felicidade individual está intimamente conjugada às diversas liberdades sociais e cívicas. Não há qualquer necessidade de discutir a importância de problema que é, conforme supomos, tão fundamental. A questão do livre-arbítrio tornou-se tão importante nas controvérsias filosóficas e na doutrina religiosa em diferentes estádios da história humana que seria de supor se convertesse em tópico de relevo no mundo da ciência moderna. Mas tal não se dá. Ao contrário, ficou inteiramente desprezada, completamente de lado. E a que campo ocioso pertence o processo de evolução e sua natureza? Sem dúvida, a psicologia. Não se veja aqui acusação aos psicólogos por não se interessarem pela liberdade da evolução. É simplesmente razoável dizer que nada souberam fazer a respeito, nem mesmo como lhe atacar o estudo. A verdade é que a questão não surge logicamente do ponto de vista da psicologia física, da mesma forma que não se revela em laboratório de física. Um psicólogo que disponha de filosofia materialista não estaria mais preparado para tratar do problema do livre-arbítrio que um engenheiro mecânico. Todavia, as descobertas da parapsicologia fornecem base da qual se pode partir em busca da resposta a essa pergunta e abrem caminho à continuação de maiores estudos. O primeiro ponto a considerar é se definiu precisamente a própria questão. Quando alguém pergunta se há livre julgamento evolutivo, que quer dizer? Livre de quê? Podem eliminar-se muitos fatores a que não nos referimos quando perguntamos se somos livres, muitos de que não desejamos libertar-nos. Não queremos dizer sermos livres da sabedoria, das vantagens da instrução, do adestramento, das recordações, e da valiosa experiência que adquirimos em geral. Não pretendemos indagar se estamos livres do sistema psicofísico, da unidade cérebro-pensamento que realiza o nosso próprio pensamento e maneira de viver. A legitimidade fundamental de todos esses reinos de operação é, ao contrário, alguém que queremos nos basear mais do que pretendemos nos libertar. É então a liberdade nada mais do que questão enganadora. Nada haverá de verificavelmente real com relação a essa vontade de ser livre na escolha ou ação do indivíduo. Será esta a noção de ação voluntária, que se fixou em nossa vida intelectual como exigência do indivíduo normal de personalidade saudável, apenas ficção sem significado. Muito ao contrário, a questão do livre-arbítrio é real e existe, pelo menos, uma resposta digna de levar-se em conta. Donde provém o nosso desejo de liberdade na ação volitiva? O livre-arbítrio para o homem comum significa certo grau de independência da grande ordem material da natureza a que pertencem o próprio corpo e o ambiente, ordem que aflora por meio do sistema sensório-motor e a respeito da qual se esclarece na escola como o mundo da física. O homem sempre se esteve opondo a um mecanismo inexorável do ambiente físico e, por meio das forças interiores da vida mental, procurando fugir ao ambiente ou planejar conquistá-lo. Reconhece na vida subjetiva tipo diferente de princípio legítimo dos que se aplicam ao mundo material ambiente. Ora, será perfeitamente evidente que, se adotar a opinião de que a física do cérebro humano pode, quando perfeitamente compreendida, explicar-lhe toda a vida pessoal, se todo o universo, inclusive toda a vida, é físico, segundo empregamos hoje a palavra, esta noção de liberdade, como muitas outras do nosso passado primitivo, terá de ser abandonada. Se, por outro lado, o homem dispuser de qualquer escolha volitiva verdadeira, se a vida não é sequência inteiramente determinada de acontecimentos, terá então de haver certa diferenciação dentro da personalidade a fim de que uma divisão fique em condições de operar até certo ponto independentemente da outra. Tal diferenciação exigiria certo conceito da personalidade como tendo leis próprias, poderes causais peculiares, sim, energia mental única. Dificilmente poderia ter de dizer que não se tem de supor que a concepção mais antiga de universo dual concorda necessariamente com isto.
Contradizem esta concepção os fatos evidentes da ação recíproca de corpo-espírito e da integração natural de todas as interoperações causais do universo. Pode ver-se, portanto, que Psi proporciona ao homem diagrama para a liberdade pessoal, primeiro, mostrando que existem dois tipos ou ordens comparativamente distintos de legitimidade dentro dele, o do espírito, pelo menos nas operações de que tratam estas pesquisas, não atua segundo os princípios mecânicos do ambiente. É o suficiente para pôr abaixo a alegação de determinismo. É bastante abrir um caminho pelo qual a investigação psicológica atinja novo domínio de investigação. Ante as pressões de ideologia deterministas ativas na civilização atual, pode acontecer que alguns pesquisadores psicológicos precisem somente voltar a atenção para este caminho, a fim de realizar pesquisas sobre a liberdade humana. Se existem pedras angulares para a felicidade humana, ou talvez se pudesse mesmo dizer Marcos, não é exagerado dizer que o conceito de liberdade está muito perto de merecer esta caracterização. Quem seria capaz de conceber a felicidade humana sem supor a volição livre? Entretanto, quem descobriria qualquer esperança para semelhante liberdade, se adotasse a filosofia de que somente princípios físicos explicam tanto o homem quanto o universo? A psiquiatria forneceu à psicologia o conceito do inconsciente. Os psicólogos ainda não o utilizaram suficientemente, mas aí está ele, mais ou menos aceito, depois de mais de meio século de demonstração prática da sua significação no mundo das moléstias mentais. Contudo, os instrumentos experimentais por meio dos quais se deve manusear quantitativamente os processos inconscientes foram e estão sendo desenvolvidos por meio de investigações de Psi. A inconsciência de Psi é o que há de mais importante, psicologicamente, conforme caracterizamos. Pode salientar-se ainda mais que a operação de Psi é realmente inconsciente. É inconsciente em grau ou maneira diferente das experiências meramente esquecidas ou reprimidas ou deixadas fora da consciência pela mudança de atenção ou de preocupação com algum objeto de interesse concentrado. A operação da função Psi é irrevogavelmente inconsciente, tanto quanto as pesquisas indicam até agora. Conforme assinalou Louise Rini, as experiências espontâneas têm circuito grande, preponderante mesmo de convicção ou sentimento de certeza. A pessoa que passou pela experiência que em exame ulterior parece psigenuína tem quase sempre forte sentimento de convicção que a experiência é significativa, verdadeira, ou genuína. Todavia, isto não quer dizer que lhe tenha ocorrido a experiência de maneira que seja capaz de descrever fidedignamente, ou que qualquer número de perguntas contribua para que se lembre exatamente como foi que recebeu a impressão de acontecimento recuado ao tempo em que se deu ou talvez mesmo antes. Na realidade, torna-se agora evidente que, conforme sugerem os estudos dos casos já mencionados, algo se passa no processo de Psi em relação ao sujeito em um nível inconsciente e o resultado desse processo inconsciente converte-se ou traduz-se em experiência consciente, de sorte que a significação total ou parcial fica à disposição dele. Os tipos de experiência consciente utilizado na transferência são comuns na experiência humana: alucinação, intuição, sonhos, explosão emotiva, ou impulso para agir. Resultou, porém, de recentes estudos de ESP espontânea que muito mais do que se suspeitava se passa nessa área inconsciente de operação, inclusive julgamento, seleção e conversão da reação ESP em forma consciente. E tudo isso até agora fica fora do alcance dos processos de pesquisa, ficou mesmo fora de atenção. Nas experiências de Psi verificaram-se muitos fatos como produtos de influências peculiares, inconscientes. Fizemos uma relação de alguns deles no capítulo 3, o mais importante sendo o caso de evitação constante do alvo ou omissão Psi, mas com deslocamento, reforço e diversas espécies de declínio, como outros de exemplos mais comuns.
As pesquisas de parapsicologia penetraram, portanto, agora, por meio de processos experimentais, o nível inconsciente da personalidade a uma profundidade de inconsciência além daquela que as explorações clínicas da psiquiatria já haviam atingido. Se tal for verdadeiro, acresce nova profundidade ao sistema com que a psicologia terá finalmente de haver-se. Seria naturalmente insensato supor que psi é a única função que opera neste baixo nível de consciência. Muito mais deve passar-se nesta área. E quando se considera que esta vasta área de atividades diretivas, a qual compreende as forças da organização da célula, o funcionamento do organismo e o comportamento geral na saúde e na moléstia, ainda está em grande parte por explorar, devemos concordar que é conveniente a psicologia ortodoxa tomar conta desse nível de embasamento, procurando descobrir o que existe ainda nessa vida mais profunda do homem da qual foi possível captar agora estes poucos vislumbres. Se tornar evidente que a psicologia tem realmente direito a uma área experimental de natureza não primariamente material, gostaria de dar mais um passo à frente. Até agora, o progresso da parapsicologia realizou-se tão só pelas trilhas rudes, difíceis de percorrer da pesquisa experimental. Todavia, as experiências são tais que na melhor hipótese podem oferecer-se confiantemente, mesmo orgulhosamente, para comparação com os melhores trabalhos experimentais algum dia realizados na história da psicologia. Não será preciso pedir concessões. As alegações são boas, não só quanto à ocorrência de psi, mas quanto à ocorrência sob uma série de condições que desafiam explicação física. Portanto, se assegurarmos à psicologia que não mais precisa ter receio de romper a estacada da física para cultivar ousadamente algum terreno que lhe pertença sem que tenha de temer perder o couro cabeludo, pode-se fazê-lo partindo de descobertas realizadas em resultados de experiências penosas, provadas no cadinho de controvérsia acalorada. Agora, contudo, proponho realizar outra espécie de esforço. Torna-se necessário olhar para a frente muito além do alcance, para ver o que se encontra para lá dos instrumentos e das viagens. Esta perspectiva orientadora é capaz de afetar-lhe a ciência e a vida. Se, depois, o indivíduo senta novamente e olha para o universo com tanto desprendimento quanto lhe é possível, o que se salienta como importante acima de tudo, pelo menos para o meu julgamento, é certa realidade, influência ou fator que qualquer pessoa pode compreender melhor como espírito humano. Não sou espírita ou espiritualista, em qualquer sentido destes termos. Mais uma vez, não sou nem mesmo dualista. Falo como cientista natural, mas quero referir-me ao que aprendi no corpo de fuzileiros navais norte-americanos a chamar esprit de corps e todo marinheiro sabe o que isso significa. É força que produz milagres em orquestras sinfônicas ou time de futebol, em nação que esteja às voltas com os horrores da guerra ou com as austeridades da depressão econômica. É a espécie de fator que o médico perspicaz procura despertar para que o inválido lute pela própria vida. É a espécie de realidade que sustenta o indivíduo corajoso no meio de tensão prolongada, de provações e desânimo. Seria de supor que se houvesse escrito bastante claramente a respeito das realizações dos homens através da história e em volta do mundo, para que as ciências do homem tivessem hoje em dia base suficiente para uma hipótese de ação, no sentido da existência de algum agente real ou força ou determinante que a palavra espírito representasse. Seria de supor, além disso, que entre as ciências que dizem respeito à humanidade este deveria ser um dos grandes objetivos da pesquisa. Não é possível deixar de lado a circunstância de que esse espírito humano é algo que opera em a natureza. Provavelmente a maior parte concordará em que é, pelo menos, do ponto de vista humano, o principal componente. Muito bem. Suponhamos que existe e seja o fator mais importante. Que dizer ao verificar que não se tem feito estudos ou pesquisas experimentais para descobrir o que é realmente? Não se fez nenhum esforço para sustentá-lo,
desenvolvê-lo, educá-lo, corrigi-lo ou seja lá o que for que se dever-se fazer a respeito. Apresentou-se em primeiro lugar, na psicologia, os pequenos fatores periféricos. Ratos numa confusão de saber elaboram planos melhores, mais fáceis, do que os homens em uma confusão de possibilidades do espírito-matéria. Os seixos e as conchas na praia impediram que se prestasse atenção ao oceano. Mais uma vez, suspeito, a resposta é que os homens, formados pela maneira por que o têm sido, não souberam o que fazer a este respeito. Mas agora, afinal, deram-se os primeiros passos nos processos da parapsicologia, e este talvez sejam os processos necessários para esse grande empreendimento. Na realidade, pode ser que esse poder do espírito humano se esteja realmente provando, de maneira diminuta, quase infinitesimal, no laboratório de psi. Se assim for, suspeito que a experiência seja muito precária. Sem dúvida é necessário proceder a uma porção de experiências precárias para descobrir como fazer as melhores. E se, como talvez se afigure ao recém-vindo ambicioso, despercebido das dificuldades, as experiências do passado se assemelham a um montículo de formigas e se aos que se julgam capazes de realizações da ordem de montanhas, o campo de exploração está inteiramente patenteado e mais preparado agora para a ordem mais ampla de realizações. É concebível, embora admissivelmente visionário, pensar que uma psicologia que desperta venha a ser captado pelo espírito para descobrir a natureza do espírito, o determinante natural nos homens que os impele e sustenta, e lhes permite saber apreciar e realizar. E provavelmente serão induzidos, para realizar esta descoberta, a olhar para os homens e não para os tratados de física. Parte 3. Significação de psi para a vida humana. Chegou agora o momento de perguntar, qual a importância dessas pesquisas de psi? Qual a importância que tem para a humanidade? Qual o valor que tem para justificar todo o zero esforço, tempo, custo? Correspondem à alegação de terem descortinado o novo mundo. Naturalmente, os pesquisadores de parapsicologia formularam estas perguntas, pelo menos intimamente, em cada estágio das investigações. Sem dúvida, cada um tem resposta própria, mas há também apreciações partilhadas por grupos. Seria de esperar que o próprio explorador de psi encare a tarefa que lhe cabe com grande seriedade. Nada menos poderia sustentá-lo em campo tão incerto, tão pouco reconhecido, tão difícil. O que é mais de surpreender, contudo, é a extensão em que partilham desta apreciação, em grandes números, os leigos de toda parte do mundo. Provam concreta desse interesse generalizado se encontra na presteza com que os jornais, revistas e editores aceitam informações sobre as pesquisas para publicação. E esta presteza tornou-se, por sua vez, fator importante para a conservação do interesse e, desse modo, para apoio à pesquisa. Estes órgãos de publicidade têm sido, de fato, o meio principal para a divulgação entre o público dos resultados das pesquisas. Que é que há, então, nesses estudos de fenômenos psi provocam em relação à pesquisa este interesse e apoio decisivamente necessários por parte do público? É que, parece-me, o conceito de psi amplia ao invés de contrair os limites da vida humana, dilata mais do que restringe a visão do lugar do homem e a natureza, sugere potencialidades mais vastas do que mais estreita é a personalidade humana e, finalmente, vem em apoio com a própria ciência ao conceito de uma força espiritual no homem, e tal é, sem dúvida, o conceito em que se baseiam os valores e as instituições sociais. É a significação de psi para a compreensão da natureza humana que forma o âmago do interesse que o público tem revelado. Provavelmente este interesse não se manifesta muito explicitamente com a maior parte dos interessados em parapsicologia. Para muitos será, talvez, impressão obscura, meio inconsciente, sugestão moderada, esperança tênue,
débil palpitação de animação para contrabalançar a concepção deprimente do homem, inerente à atmosfera desta época mecanicista. Mas para a maior parte destes indivíduos, explicitamente ou não, acho que esta preocupação com a natureza fundamental dos seres humanos que inspira a reação da audiência parapsicológica ao desenvolvimento das respectivas pesquisas. Em uma palavra, o impulso motivador do público interessado parece do mesmo gênero, em termos gerais, que o que incentivou os pesquisadores, desde o início do estudo científico de psi. Deve descobrir-se no assunto o grande significado potencial para a compreensão e orientação da vida humana. É verdade que a descrição acima não se ajusta a todos, há sempre algumas vozes discordantes. Ouvem-se até quanto à possibilidade de se manifestarem os parapsicólogos, nesta fase, com relação ao significado dos resultados adquiridos. Um dos pesquisadores mais conservadores insiste em que se deixem os fatos falar por si. Por que não, insiste ele, deixar qualquer especulação ou interpretação até sabermos melhor o que conseguimos? Sobrecarregando o que temos neste estádio conjecturas com alegações de significação para isto ou aquilo, os grupos científicos que de outro modo prestariam séria atenção com certeza serão repelidos. Palavras sinceras, sem dúvida, mas conselho dificilmente praticável. É pouco provável que a atitude do conhecimento pelo conhecimento, por mais que possa inflar a vaidade de erudição, algum dia tenha dado início e sustentado o empreendimento pioneiro realmente difícil na ciência. Mesmo que os fatos relativos a psi falassem por si, é o significado, o valor possível que justifica o interesse do público com que se tem de contar para apoio e animação. E tal apoio se impõe para a continuação do trabalho ainda por fazer. Se tivéssemos de classificar esta significação como secreta até reunir todos os fatos, seria difícil ver como existiria qualquer grupo de apoio, quaisquer amigos que sustentassem o novo ramo que se debate. Dizer que os fatos falem por si equivale a dizer que a pesquisa se faça a si mesma. Claro é, contudo, que os fatos não falam por si. Todos os fatos exigem interpretação. E provável que todos eles tenham significado diferente para pessoas diferentes, porque naturalmente as pessoas variam e possuem graus diversos de compreensão e preparo para entendê-los. O amigo acima citado está de acordo que as pesquisas de psi têm importância. Mas são importantes para quê? A importância tem sempre referência a certo ponto de vista, a certo contexto mais amplo. Serão estas descobertas nada mais do que outros tantos dados estatísticos, ou de comportamento, que se tem de considerar a parte de qualquer influência sobre a situação humana. Se assim fosse, a maior parte dos pesquisadores não se interessaria. No começo da parapsicologia, não foi qualquer entusiasmo difuso com relação a quaisquer assim chamados fatos por causa de fatos que inspirou os fundadores. A mais vasta significação dos fenômenos psi, por exemplo, para a religião, lhes estava clara no espírito e nos escritos. Leia-se, por exemplo, o capítulo 1 de Personalidade Humana de Frederic Myers. Ele e seus associados, confrontados pelo materialismo ameaçador, pretendiam descobrir se era a teoria certa da vida humana. Esta necessidade muito real levou-os a investigar as alegações relativas a ocorrências de psi pela simples razão de que tais fenômenos pareciam transcenderem os princípios comuns da ciência, dos quais se derivara o materialismo. Atualmente, ainda é a apreciação desta mesma influência mais ampla de psi sobre o conceito da natureza humana que provocou o apoio do público leigo e, de tal maneira, manteve as pesquisas durante anos. A questão é, portanto, que na realidade os fatos que surgiram dessas pesquisas eram solicitados de antemão há muito tempo. Não se esperava que falassem por si. Existe, geralmente, uma necessidade do tipo intelectual ou prático por trás das investigações sistemáticas da ciência. Os campos científicos,
em grande parte, são francamente utilitários nas pesquisas objetivas, como se dá, por exemplo, com os ramos da ciência que têm ligação com a medicina. Atualmente, uma descoberta na medicina é quase sempre enunciada enquanto ainda se realizam as experiências em confirmação, e os médicos aguardam ansiosa sua introdução para uso corrente. Como seria ridículo dizer a essa ciência, e proibido procurar interpretações e explicações, que os fatos falem por si para que se evite contrariar alguém. O motivo real para se continuar com as pesquisas de psi é que os fatos são atualmente necessários à humanidade. Se não se sentisse fortemente tal necessidade, estou certo de que os pesquisadores de parapsicologia, em sua grande maioria, não teriam tempo nem vontade de continuá-las, dada a incerteza que implicam. Se houver, porém, boa perspectiva de que as descobertas, passadas ou futuras, desse ramo de investigação venham a ajudar a humanidade nos problemas esmagadores e causticantes da vida atual, poucos dentre os pesquisadores desejarão que se ocultem. Ao contrário, todos desejam vê-las tão acessíveis, tão compreensíveis e tão úteis como será possível torná-las. E, finalmente, se falar a respeito do valor potencial dessas investigações aumenta o interesse e provoca a cooperação indispensável dos que partilham desse interesse, será de lastimar não seja possível falar mais, ou mais eficazmente, a respeito de psi do que se tem feito até hoje. Com toda certeza não há qualquer necessidade de manter-se silêncio. Cautela, sim, mas sempre cônscio da necessidade de aplicar logicamente a verificação empírica essencial. Todavia, quaisquer descobertas concretas relativas a problemas tão fundamentais para o homem, que satisfizeram as provas e sobreviveram aos ataques formulados contra as experiências de psi, devem proclamar-se em lugar de esconder-se. Contudo, se os fatos relativos a psi são necessários à humanidade, existem certas áreas mais evidentes do que outras. Compreende-se melhor a importância de conhecer a própria organização humana nas relações mais profundas e mais importantes do homem. Na consideração do ajustamento mais amplo da pessoa à vida e à sociedade, moral e religiosa, aspecto espiritual, é que reside a verdadeira importância de saber qual a sua verdadeira natureza. Neste ponto terá a maior importância saber se a personalidade humana é, conforme a psicologia supõe, sistema físico e nada mais. Consideraremos três dessas áreas mais vastas de ajustamento, em relação à pesquisa de psi. Destas três áreas de relações deriva essa inspiração que sustenta a maior parte do interesse que serve de base às investigações. Capítulo 7. Importância do mundo da religião. Fundaram-se todas as religiões sobre certo conceito da verdade, sobre aquilo que os seus fundadores julgavam ser a verdade. Seja o que for que implique essa verdade, versa a natureza da relação do homem para com o universo, passado, presente e futuro. Todas as religiões proporcionam, por meio da doutrina, o que os seus fundadores e seguidores acreditam ser a resposta às grandes indagações do que cabe ao homem fazer com relação ao próprio destino, e relativamente à maneira pela qual é capaz de viver melhor a sua existência. Os que seguem qualquer religião ou mesmo os que nenhuma adotam provavelmente estão de acordo sobre estes pontos, muito embora não concordem com as respostas específicas fornecidas pelas diversas religiões. Na realidade, é aspecto comum de todas as religiões, inclusive a do autor e a do leitor, o tanto tende a ver-se com problemas humanos reais. Tais problemas não são somente reais, são igualmente de grande importância. São as soluções conjecturas destes problemas, a descoberta das respostas conforme se formularam, que originaram os diversos conceitos da verdade a que me referi. São evidentemente de grande importância as maneiras pelas quais se resolveram tais problemas, e os meios pelos quais se firmaram as verdades. De modo geral, as verdades da religião resultaram de formas excepcionais de experiência,
que se acreditam inspiradas. Os indivíduos por meio dos quais se canalizaram as verdades religiosas receberam em geral como revelação de sabedoria e ensinamento, derivados supostamente de órgãos exteriores e fora dos próprios recipientes. Tais experiências, geralmente denominadas místicas, poderão ter se